Boa noite, eu sou André Pinheiro e hoje eu quero falar com todos vocês sobre um assunto importantíssimo que é o autismo e o sono. Antes disso, eu peço a vocês que se inscrevam em nosso canal para receber mais informações atualizadas e novos vídeos e também dê um like para ajudar o nosso canal que fala sobre autismo e vários assuntos, ok? Então, o autismo e o sono, tá? O que acontece quando vai dormir, que não consegue adormecer de uma vez? Então, vocês pararam para pensar sobre isso, né? O que acontece quando vai dormir e não consegue adormecer de uma vez? Nós autistas acordamos várias vezes durante a noite. Qualquer ruído é motivo para interromper o sono. Durante o dia não tiramos o cochilo, né? No meu caso é difícil eu conseguir tirar um cochilo, e muitos autistas comentam nessa relação que nós temos, nesse contato que nós temos, e eles comentam sobre isso, né? As mães também, e isso faz com que a nossa mente ela está muito cansada. Então nós ficamos cansados, né? Com essa questão de dormir, né, de não dormir aí, tirar o cochilo da tarde. Muitos dizem que tiram, né, do que os neurotípicos, porque a gente não permite que ela pare um pouco para descansar, que a mente pare para descansar. Porque acordamos tanto durante a noite, também é uma pergunta que nós vamos falar aqui, e por que temos um assunto tão sensível? Como foi na minha vida? Essa é uma das questões. Eu não tenho muita vontade de dormir, tá? Mas eu durmo, tá? À noite eu consigo dormir. Geralmente eu durmo que nem uma pedra, não ouço nada, tenho um sono bem pesado. Porém, em alguns momentos eu tenho que muitos desses autistas sentem, que é acordar, não conseguir dormir. Também tenho isso. Então, como as pessoas se sentem bem, né? Você percebe que tem muitas pessoas que fazem esse sono, dormem de dia, conseguem dormir de dia, dormem à noite tranquilamente, né? Agora, muitos autistas, eles podem não gostar de dormir, mas há muitos que quando querem, não conseguem. Quando eu era criança, assim que eu comecei a viajar no meu mundo de imaginação, eu nunca planejei na minha vida, por exemplo, em dormir. Aquela dormida, vou dormir descansado, né? Nunca planejei. E eu tenho, muitas vezes, até dificuldade para dormir. Então eu vou dormir tarde, acordo cedo, então às vezes eu não durmo como deveria, né? Então eu lembro que quando criança, voltando um pouquinho na infância, eu lembro que contavam várias histórias para eu poder dormir. E eu gostava muito de assistir, né, filmes de madrugada. Naquela época passava muito filme na TV de madrugada e não tinha essa tecnologia como tem hoje. E aí eu ficava horas sem dormir para poder assistir aquele que eu gostava, que é aquele filme de madrugada. Normalmente ou é um filme de ação, fantasia, e eles divulgavam bastante na mídia, só que passavam de madrugada. Ou começava às 11h30 da noite e ia até a madrugada. E aí eu não dormia, né? André não dormia, André queria assistir filme. Hoje dá para assistir pela internet. A tecnologia que tem hoje, então hoje é possível você programar, você gravar, você assistir, você encontrar, né, os vídeos prontos. E os filmes, eles passavam normalmente de madrugada, né? Os filmes bons, eles passavam sempre nesses horários. E eu gostava, né, daqueles filmes, me sentia bem, eu queria assistir, não podia perder. Muitas pessoas ficavam ali aguardando aquele filme tão esperado para assistir. E então naquela época era assim.
e perdeu, não tinha como voltar atrás. Era difícil eles reprisarem, né? Não é igual hoje que você tem uma tecnologia que você pode gravar, pode assistir, internet. E eu tive dificuldade quando criança para entender que o sono era algo importante, né? Que a gente é algo que a gente pode controlar, né? O sono não é algo que eu podia controlar, na verdade. O sono é necessário para a saúde, para a questão de saúde. Então não posso falar hoje eu não vou dormir e não dormia, né? É algo que vai fazer falta. E então era muito difícil, né? Nessa época, né? Não é como hoje que tem o smartphone, que tem aí várias tecnologias, o tablet também. Então o sono, nós precisamos dele para viver. Eu não tinha esse entendimento na época, né? Tanto que quando nós vamos, né, ao médico, a primeira coisa que o médico pergunta é se nós estamos dormindo. Vocês já perceberam isso? Quando eu tive problema de saúde é que eu percebi a importância do sono. Eu tive muito problema na adolescência, porque o problema do sono, ele vai trazer depressão, estresse, angústia, ansiedade, uma série de problemas para a pessoa. Então eu passei por isso, né, na minha adolescência e na fase adulta. Eu passei por no início da fase adulta eu passei por isso, porque o sono ele atrapalhava bastante. Às vezes também a questão da ansiedade, algum problema de trabalho, alguma coisa que você fica pensando, ou às vezes nem é um problema, mas o pensamento traz, então você tem que trabalhar isso, o pensamento. E isso eu fiz várias técnicas, trabalhando essa questão, né, muitas vezes fazendo técnicas de relaxamento, relaxar para dormir, esquece esse problema, amanhã é outro dia. Então comecei a utilizar essa parte psicológica para ajudar nessa questão, porque senão realmente não dormia e trazia sérios problemas de saúde. Quando criança, às vezes eu acabava não aguentando, eu queria assistir um determinado filme e eu não entendia essa questão do sono e eu acabava ficando ali querendo assistir, e às vezes o que acontecia? Eu acabava dormindo. Então eu acabava dormindo várias vezes. Isso, na criança eu lembro que eu dormia, e aí meu pai, geralmente era o meu pai, minha mãe mandava o meu pai, ele ia lá, e aí ele levava para a cama. Muitas vezes eu acordava ali na cama, né? E aí acordava assustado, né? Geralmente estava no quarto, ficava desesperado porque eu não conseguia assistir o filme, e aí começava a chorar e começava a falar do filme, né? Não tinha, e naquela época não tinha essa tecnologia da infância, do smartphone, tá, para eu assistir depois, eu perdi, então era muito triste o fato. Então, do autista dormir, ele não é só o fato de concentrar, né? Isso que é importante, né, relatar, que o fato do autismo dormir não é só o fato da concentração. Outra explicação é a dificuldade dessas de focar um só estímulo. O primeiro deles é a dificuldade de alguns terem de diferenciar o claro e o escuro, principalmente nos casos do autismo associado à deficiência visual. Então é importante aqui, eu vou fazer algumas colocações de alguns fatos que acontecem, né, tanto da infância, da adolescência e na fase adulta. O primeiro deles, então, que eu citei aqui, é essa dificuldade do autismo, ele diferenciar o claro do escuro. Então isso dizem, essa questão de parte biológica, que eu estudei um pouquinho, que diz que é a parte da produção, né, na parte biológica, que tem essa alteração desse claro e do escuro do autista. Então, eu quero até citar, por curiosidade, muitas mães até perguntam, qual é, né, quando o autista ele não percebe a presença da luz, o organismo ele produz o quê? Quantidades reduzidas de melatonina.
tá? Que é um neurotransmissor cerebral que influencia no sono. Então eu tive que estudar bastante para poder explicar algumas questões aqui também, não só minhas vivências, mas as questões biológicas. Então essa é a explicação nessa questão do sono, do claro e do escuro. E logo adiante eu vou explicar também o que você vai fazer para trabalhar essa questão do claro e do escuro. Existem técnicas que podem auxiliar. Então, também, um deles, né, como citamos, que é a dificuldade em diferenciar o claro do escuro. Isso acontece também com neurotípicos. Há várias crianças que eu conheço são neurotípicas e também tem essa questão, às vezes, de não dormir à noite. Mas são bebês, né? Caso dos irmãos de irem dormir também, crianças com autismo, muitas vezes, se ela tem dificuldade de se comunicar, e eu lembro que eu tinha na infância, pode interpretar mal ou não consegue entender esses sinais. Ela tem essa dificuldade de entender os sinais, então ela não percebe os irmãos que vão dormir, ela não consegue captar esse sinal, também é um dos fatores. A ansiedade é outra condição possível que poderia afetar negativamente o sono. Crianças com autismo tendem a apresentar níveis mais elevados de ansiedade do que outras crianças. Então isso eu quero colocar minha vivência aqui, que eu não posso esquecer, para passar para vocês, porque eu tive muito problema de ansiedade na infância e na adolescência, início fase adulta. Então a ansiedade, ela afeta assim negativamente o sono, tá? E quando criança, eu lembro que eu também tinha essa ansiedade incontrolável e ela afetava bastante a questão do sono. Na fase da adolescência e adulta, muita preocupação, e às vezes também o pensamento, nem era uma preocupação, mas o pensar à noite, a preocupação. Então ficava pensando muitas coisas que aconteceram durante o dia, voltando e vindo para o presente, e isso acabava trazendo uma ansiedade, acabava atrapalhando no sono, muitas vezes, né? Questionamentos. Quantas vezes eu tive várias ideias boas, inclusive apliquei na minha vida através do sono à noite, que eu ficava na cama, não dormia e ficava meditando. Às vezes algum sonho também eu conseguia trazer, mas também a questão de muitas coisas meditar durante a noite. E às vezes chegava da faculdade e ainda ficava meditando, ia dormir muito tarde, atrapalhava a questão do sono, que eram pensamentos do que acontecia no dia. E então isso afetava bastante, trazia essa ansiedade atrapalhava bastante o sono. Demorou bastante tempo para eu poder aí perceber e usar algumas técnicas para poder melhorar e evitar isso. Não que isso não aconteça, mas conseguir diminuir bastante essa questão, que seria tirando as preocupações, né, fazendo meditações e aí tirando todo esse peso. Evite, tá? Agora eu vou falar umas dicas com vocês, que é evitar decorar o quarto da criança com muitos enfeites e cores. Se possível, diminua os ruídos externos durante a noite. Prepare um ambiente bem escuro para ela. Não durma no mesmo cômodo que seu filho. Por mais que você queira ajudar, são mais um foco de distração para ele. Tá? Quando a criança acordar durante a noite, evite pegá-la no colo, mesmo com a intenção de dar carinho. Você proporcionará mais um estímulo que pode atrapalhar o sono dela. Isso acontece bastante, porque é natural. A mãe vai pegar a criança para fazer um carinho, para a criança parar de chorar. E isso, as mães comentaram bastante que acontece, o que elas faziam e o que deu certo. E realmente elas comentam que não pode mesmo você pegar no colo, né, mesmo com a intenção de carinho, porque você vai tirar esse estímulo, você vai mandar um estímulo para ela e ela não vai dormir. Tá? Isso também serve para bebês
dessa questão. Vira e mexe elas estão comentando bastante de qualquer assunto variado, elas comentam isso. A atividade física é uma boa forma de gastar energia. Prefira o período da manhã ou do início da tarde. Isso é verídico. Você brincando bastante com a criança, ela gastando energia, ela vai cansar e à noite vai melhorar a questão do sono. Tem a terapia, né, que as mães falam bastante, das luzes intensas, Bright Light Therapy. Expor a criança a períodos de luz intensa pela manhã pode ajudar a regular a liberação natural da melatonina que eu comentei. Então elas falam o seguinte, que você tem que conversar com a criança, mostrar que é dia, deixar tudo aberto, tudo claro, que é a terapia dessas luzes. E aí a criança vai entendendo o que é dia, o que é noite e vai ajudando nessa questão. E, né, também aí da liberação natural da melatonina para regular. Alimentos estimulantes, tá, como chocolate, café e chá, não devem ser ingeridos próximos à hora de dormir. Eu tinha muito problema de, vou tomar um leitinho na hora de deitar, um chocolate com leite, tá frio. E acreditem, para mim também, nossa, atrapalha bastante e eu perco o sono. Coca-Cola então nem se fala, café. Se eu tomar à noite, eu fico em claro até 2 horas da manhã. Não consigo dormir, eu fico rolando horas e horas na cama. Tá? Então eu sou um testemunho disso e eu posso dizer que realmente isso afeta bastante. Não é só na literatura, mas realmente na prática isso afeta bastante. E adultos também, neurotípicos também. Então, pessoas que têm problema para dormir, tem que evitar aí chocolate, café e chá, principalmente na hora de dormir. Você pode tomar de manhã, você pode tomar à tarde, mas à noite nem pensar, porque atrapalha bastante. E nunca se esqueça, criar uma rotina de horários para dormir e acordar é importante para o organismo da criança. Então, é importante, né, você estipular. Criar essa rotina para dormir, para acordar, é muito importante. Então isso é o que eu quero colocar para todos vocês. É importante aqui relatar que essas técnicas, elas ajudam bastante. É aquilo que eu sempre falo, às vezes nem tudo que é colocado, ele funciona para um autista e não funciona para o outro devido às características que eles possuem. Nós possuímos umas características diferentes uns dos outros. Então, por essas características diferentes, às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. As características são diferentes. Então, portanto, essas dicas ajudam bastante e eu espero poder ter ajudado vocês. Estou sempre à disposição. Peço a vocês que compartilhem, que dê um like para ajudar o nosso canal e se inscreva para receber vídeos novos, não só sobre autismo, mas sobre assuntos variados. E envie sugestões para nós também aqui no fórum de assuntos que vocês queiram falar, como esse aqui que foi enviado e nós estamos comentando. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Participe, se inscrevam no canal, dê um like e até o próximo filme. Muito obrigado.